falando, vou fazer o que em Naim? Tem nada para fazer em Naim. Nada, absolutamente nada. Mas Jesus, dentro dele, já sabia. Eu preciso chegar em Naim, porque tem algo para mim fazer em Naim. Então, os discípulos, e tinha uma grande multidão com ele. Outra coisa interessante, ali diz assim, ó, ia com ele, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Oficialmente são 12, né? Mas tinham vários discípulos de Jesus. Vários discípulos, ou seja, pessoas que acompanhavam Jesus. E uma grande multidão. Então Jesus ia andando. Gente, o que eu quero que você entenda é o seguinte: não tinha rua bonitinha para andar, não tinha passeio, não tinha metrô. Era no meio do mato, andando naquele lugar quente, daquele jeito, dependendo da época, frio demais, dependendo da época, quente demais. E andando ali, e uma multidão atrás de Jesus. Uma multidão atrás dele, pensando, onde ele está indo? Alguém pode ter dito assim, eu estou conjecturando, né? Ele está indo para Naim. Fazer o quê em Naim? Aquele lugar não tem nada. Sabe quando alguém te chama para passear, vão em tal lugar? Ah, não, aquele lugar é ruim demais. Eu não vou naquele lugar, aquele é ruim demais, já fui lá, ô lugarzinho ruim, não tem nada naquele lugar, não tem nada para fazer naquele lugar, ô lugar ruim. Quem já falou isso aqui para alguém, gente? Eu já falei, você também. Né? Vão na casa de fulano, não, fulano é chato demais, não tem nada para fazer na casa de fulano, é só aquela falação lá, eu não vou não. Naim era isso, insignificante aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, meu irmão, não passa nada despercebido. Talvez você está achando que você é uma pessoa insignificante. Talvez você está dizendo assim, pastor, na empresa que eu trabalho, eu sou o menor dos menores. Está igual o Gideão. Eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Meu irmão, aos seus olhos, aos olhos dos seus amigos, aos olhos da sociedade, você pode não ser nada, mas Jesus foi ao seu encontro. E Ele continua indo de encontro às suas necessidades, aos seus problemas, às suas lamentações. Ele está vendo, Ele te escuta. O mundo pode não te dar valor, mas Ele te dá valor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Pode passar, isso. Pode passar. E quando chegou perto da porta da cidade, aqui tem um outro segredo. A multidão não calculava o tempo. A multidão nem pensava, vamos chegar a tal hora em tal lugar. Ela só ia com Jesus. Porque Jesus no comando, você não fica calculando muita coisa. Porque quem está no comando é Ele. Então quem faz o cálculo é Ele. Ele sabe para onde está me levando. Eu apenas vou segui-lo. Amém, gente? Então agora, pensa bem. Jesus saindo de tal... Eu tenho que sair daqui. São 10 horas. Eu quero pegar o velório antes de sair da cidade, porque saiu da cidade, vai enterrar fora da cidade. Eu quero chegar antes, Guilherme. Eu não quero pegar lá fora da cidade, eu quero pegar dentro da cidade, para que todos vejam, para que todos saibam, que aos olhos da sociedade, Naim não é nada, e aquela mulher muito menos, mas aos meus olhos, eles são importantes. O menor é importante para Jesus. E agora, a Bíblia diz que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Meu irmão, quando eu digo que você tem que meditar na Bíblia e não ler, levavam um defunto, então estava morto. Não estava ainda entre lá e cá, não estava meio morto, meio vivo, não, já era defunto, então estava morto. E olha o detalhe que a Bíblia dá aqui: filho único de sua mãe, que era viúva. Agora aqui complicou tudo, porque naquela época, uma mulher para se manter, ela tinha que ter marido ou ter filhos. Sozinha ela não conseguiria se manter. Nos dias de hoje não, a mulher trabalha, né, faz as coisas, enfim, mas naquela época não. Então os detalhes que o Espírito Santo deixa ali, Jesus não deixa aquela mulher chegar no cemitério, porque a tristeza daquela mulher já era muito grande. O sofrimento daquela mulher já tinha excedido todos os limites, porque a dor dela não era só perdi meu filho, era perdi meu marido. E eu vou conjecturar aqui para você entender. Imagina aquela mulher naquela época solteira, pensando, eu preciso casar, eu preciso de um marido. E ela ora, ela busca a Deus, ela, enfim, conhece pessoas, e ela finalmente casa. E agora ela falou, eu tenho que ter um filho.
ou ter mais filhos, naquela época tinha muitos filhos, e ela tem um filho. Então ela tem um marido, e ela tem um filho, e ela se sente o quê? Segura, porque ela tem um marido, e ela tem um filho. O filho vai crescendo, o marido está ali, então ela se sente segura, porque tem 2 homens na casa. E para aquela época, na sociedade, era importantíssimo. Mas a Bíblia diz que aquele menino agora era um defunto. Filho, meu irmão, os detalhes que a Bíblia dá, parece que é para poder da ferida rodar, machucar e acordar a pessoa. Filho único de sua mãe, que era viúva. Então vamos voltar atrás. Imagina o dia que essa mulher ficou viúva. A tristeza que veio sobre a vida dela. Perdi meu marido. Se o garoto era pequeno, como é que eu vou fazer para sustentar agora? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém nessa vida. Era só ele. Agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas entende-se que o rapaz, que era um rapaz. Então, que esse rapaz, entende-se? Não, era um rapaz, ele era defunto. Né? Estava deitado lá no caixão. Então agora, eu só não sei quando o marido morreu, se o menino era pequeno. Mas enfim, ela perde o marido, ela perde a proteção, ela perde a comunhão com a sociedade, porque agora está sozinha, ela perde aquele ar de estou casada, sou protegida, tenho um futuro, mas Deus vê a dor dessa mulher. Deus vê a sua dor. Deus vê a nossa dor. Não importa se está 10 horas de viagem ou a 5 minutos, Ele vê a nossa dor, Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente o que você quer, e Ele sabe exatamente quando você não tem mais força nenhuma, nem para orar, nem para pedir, nem para clamar, quando simplesmente o desespero já tomou conta da sua alma. Porque humanamente falando, missionário Tiago, olha, imagina aquela mulher. Era meu marido, eu fiz o velório. Agora meu único filho. Essa mulher não tinha força para orar. Essa mulher não tinha força para buscar nada. Ela simplesmente acompanha o velório. E pensando o seguinte, que vai ser da minha vida. Sozinha, sem marido e sem filho. Quantas vezes, ou talvez até hoje, ou talvez até tem gente que está viajando, passeando, mas está pensando nisso. O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Minha vida, há momentos na nossa vida que nós, se você nunca pensou isso, eu já pensei. Acabou a minha vida. Não tem mais jeito, não tem mais solução, isso aqui não tem mais condições. Não vai dar mais. Mas não diga não tem jeito, Jesus dá jeito em tudo. Ele é o Senhor do impossível, Ele realiza o impossível. E aquela mulher estava machucada, estava ferida. Essa mulher devia ter só lágrima e mais nada. Mas Jesus vê essa mulher, antes da fundação do mundo. Ele já conhecia essa mulher. Antes da fundação do mundo, Jesus já te conhecia. Ele já conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos desesperos. Porque cada um aqui aguenta a pressão de um jeito. Cada um tem um nível. Meu irmão, essa mulher devia estar num nível de desespero. Se tivesse tarja preta na época, tinha dopado essa mulher ao talo para ela poder ir no velório e participar. Essa mulher ficou ali, né? O que eu vou fazer da minha vida? Para o Espírito Santo deixar filho único e viúva. Agora tem um outro detalhe que o Espírito Santo deixa ali. Filho único, morto. Viúva, marido morto. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Por que diz que é uma grande multidão da cidade? Meu irmão, aquela multidão simplesmente lamentava. Aquela multidão, como tem muita multidão ao seu lado, pessoas ao seu lado, que estão do seu lado, perdão da palavra que eu vou usar, tá? Só para ver a sua desgraça. Só para ver a tragédia na sua vida. É verdade ou mentira? Tem gente, inclusive dentro da família, que não torce por você. Tem gente dentro da família que não torce pela gente, essa que é a verdade. Sim ou não? É um irmão, um tio, é um avô, é um pai, uma mãe, enfim. Você precisa entender uma coisa. Que a mulher era viúva, sem filho, e a multidão estava lá. Mas não diz, missionário Tiago, que a multidão ia com um propósito, ajudar aquela mulher, sustentar aquela mulher. Não diz, Guilherme, que a multidão falava assim, não, ela não vai ficar desamparada, não.
ela não vai ficar sozinha não, missionária Vera, nós vamos ajudar. E uma grande multidão da cidade, uma cidade insignificante aos olhos da sociedade, uma cidade que não estava nem aí para aquela mulher. Claro, tirando ali uns gatos pingados, a maioria estava lá só para ver o cortejo. Tem gente que participa só para ver a derrota. Tem gente que participa da festa, mas para poder gorar. Vai dar errado. Deixa eu esperar. Eu estou nessa festa aí, mas esse Lúcio vai cair. Alguma coisa vai dar errado. Vai sair um brigão, alguma coisa vai dar errado nesse negócio aqui. Você promove um negócio, alguém fala, vai dar errado nisso aqui. Verdade ou mentira? Então nós precisamos entender o seguinte, que o único em que nós podemos confiar chama-se Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam do lado da mulher, mas quem viu a necessidade da mulher foi só um. Você não vê os discípulos falando assim, Senhor, vamos lá em Naim? Não, você vê Jesus indo para Naim. E outra coisa, você não vê Jesus falando assim, gente, vamos para Naim, quem é que quer ir comigo? E tal, Senhor, não, estou indo para Naim, quem quiser, não, ele simplesmente vai, porque se tem alguém que sabe o que faz, é Jesus. Eu não sei o que eu faço direito, você não sabe o que faz direito, nós precisamos sempre da orientação de Jesus Cristo, nós precisamos sempre da direção de Jesus sobre as nossas vidas. O problema é que a igreja do século 21 fechou o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não faz, a pessoa vai lá e faz. O Espírito Santo diz, faz, a pessoa fala, não faz. É assim. O Espírito Santo fala, jejua, ela entope de comer. O Espírito Santo fala, não é hora de jejuar, é hora de comer, aí ela vai jejuar. Porque não tem conexão espiritual nenhuma. Não reconhece mais a voz de Deus. Meu irmão, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E quantas vezes o Espírito Santo fala dentro de nós, não faça isso, não vá por esse caminho. Mas não tem condição, isso aqui só pode ser de mim, só pode ser alguma coisa de... Meu irmão, faça uma prova com Deus, quando surgir uma dúvida, faça uma prova com Deus, enfim, não vai metendo o pé não, porque o mar só abriu para Moisés, porque Deus mandou entrar. Tem gente entrando dentro de mar que Deus não mandou entrar, e vai afogar. O Nilo só abriu porque Deus mandou. Vocês estão entendendo? Pedro só andou sobre as águas porque Jesus ordenou. Diz que teve um pastor aí, não sei onde foi, falou, vou fazer igual Pedro. Se dá bombar, aquela maré alta, foi andar sobre as águas, morreu. Lógico. Morreu, meu irmão. Precisa muito, não vai lá na Lagoa da Pampulha aqui, ó. Se não morrer afogado, você morre intoxicado, sei lá, alguma coisa assim. Meu irmão, nós precisamos ficar mais sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. E geralmente a voz do Senhor é a voz que eu não quero ouvir. Geralmente a voz do Senhor é aquela que diz o que eu não quero fazer. É aquela que dói na minha carne, que machuca. Eu falo, isso aí não quero não. Estou batendo um assunto tem muito tempo aqui, né? Por exemplo, a voz de Deus, perdoa. Perdoa nada? Perdoa nada. Perdão não quer dizer conviver. Porque tem gente que não dá para conviver. Mas perdoar, Jesus me ajuda a perdoar. Ele não vai te ajudar porque já está escrito que tem que perdoar. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, perdão é ordem. Tem que perdoar, missionário. Tem que perdoar e pronto. Senhor, mas o que eu vou fazer? Perdoar. Senhor, mas não estou conseguindo. Perdoa. Senhor, me ajuda. Perdoa. Senhor, está difícil. Perdoa. Perdoa. Simplesmente isso. É perdoar, o caminho é esse. E esse caminho do perdão, ele é doloroso. Ele é doloroso. Talvez você tenha que perdoar alguém que já morreu. Misericórdia, pastor, é espiritismo. Não, meu irmão. Quando você libera o perdão, não é a pessoa que recebe, não. Quem recebe é você. Você tira um peso de dentro de você. Meu tio, meu pai, minha mãe, meu avô já morreram. Estou perdoando em nome de Jesus. Porque está ligado em você com esse peso ainda. Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão. Mas aquilo é uma praga, pastor, mereceu morrer. Meu irmão, esse pensamento não é pensamento de crente, não. Ainda que seja entre aspas, uma praga, ainda que seja... É problema da pessoa com
Deus. O nosso negócio é perdoar. Amar o próximo, perdoar. Igual eu falei, conviver é diferente de perdoar. Irmã Rosaura, irmã Ruth, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Irmã Jacira, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Vicente, Deus abençoe no nome de Jesus. Vicente apareceu para mim aqui. Agora, os que não aparecem, o Elinho vai me falando ali. E tem uns que não aparecem nem lá e nem cá. Mas enfim, Deus abençoe todos aí. Então, gente, presta bem atenção aqui. Jesus conhece todas as suas necessidades. E tem uma necessidade ali, missionário, que eu falei várias vezes aqui, mas talvez você não pegou ainda. Ela perdeu o filho e ela perdeu o marido. Uma dor de uma mãe e de uma esposa. Mas só que dali para frente, além de conviver com essa dor, ela ia ter mais um problema, missionária Vera, financeiro. Onde queria arrumar dinheiro agora? Onde queria arrumar sustento? Ela tinha um problema financeiro agora. Meu irmão, eu digo uma coisa, qualquer problema com problema financeiro fica pior ainda. Porque qualquer problema sem dinheiro, ele fica pior do que ele já é. É verdade ou mentira? Está doente, sem dinheiro, não tem tratamento. É ou não é? Ah, estou com o coração ferido, que eu amava, terminou, não sei o que e tal. Hã? Quem comprou chocolate? Aí vai comer chocolate, né? Mas não tem dinheiro para comprar chocolate. E aí, como é que faz? Aí tem que ser uma caixa, né, cara? Tem que ser assim, quem está sofrendo por amor e vai comer chocolate, tem que ser uma barra desse tamanho. Compra aqueles atacados aí, ó, aquela barra. Mas é verdade ou mentira, gente? Tudo, qualquer problema que você tiver, sem dinheiro, ele fica pior. Ele fica pior. Sim ou não, gente? Você tem que fazer um repouso, só dentro de casa. Cortaram a internet, você não tem dinheiro para pagar. Está um calor miserável, você não pode pedir um açaí. Já tem que ficar dentro de casa. E não pode nem ter um confortozinho dentro de casa. Então essa mulher agora, pode passar, Vinícius, por favor. Essa mulher passa a ter um problema financeiro. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus olha para mim e olha para você. Ele sente a sua dor. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as nossas dores. E ele move-se de íntima compaixão. Ou seja, ele é como se ele tivesse... É como não, ele fez isso, ele ficou no nosso lugar. Ele estivesse no nosso lugar, sentindo a nossa dor. Por isso que às vezes eu oro e falo assim, o Senhor sabe o quanto isso dói. O Senhor sabe o quanto isso é ruim. Porque a sua oração tem que ser uma oração inteligente. Inteligente, Senhor. O Senhor sabe o quanto isso dói. O Senhor sabe o quanto isso é ruim. Me ajuda, Senhor. Só que no caso dessa mulher, você não vê essa mulher pedir nada para Jesus. Você não vê essa mulher falando nada. Você vê Jesus chegando na cidade, já direto de encontro ao velório. Uma coisa interessante. A Bíblia diz que vinha uma multidão com Jesus e uma multidão com a mulher. Sim ou não? Então uma multidão se alegrava, porque já tinha comido pão, comido peixe. Uma multidão já tinha visto milagre. A outra multidão só via morte, missionária Vera. Só via fracasso, só via derrota. Não havia o porquê Jesus passar em Naim, humanamente falando. Uma multidão cheia de derrotados e fracassados. E uma multidão cheia da presença de Deus. E a pergunta que fica é o seguinte: diante das dificuldades que nós passamos, que eu passo, que você passa, todos nós passamos, em qual multidão você quer estar nesse momento? Na multidão dos fracassados, na multidão dos fofoqueiros, na multidão daqueles que só vão lá, os agoreiros, ou você quer estar na multidão daqueles que seguem Jesus e servem Jesus? Você tem que decidir. Porque, veja bem, enquanto você ficar pensando assim, minha vida está muito ruim, mas quando eu casar muda, não muda. Minha vida está muito ruim, se eu tiver um dinheiro muda, não muda. Minha vida está muito ruim, se mudar o governo, minha vida muda, não muda. Porque tem algo que tem que mudar, é aqui dentro. O dinheiro não muda, casamento não muda, filho não muda, governo não muda, é aqui dentro. Eis que vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá.
Então nós precisamos ter a paz do Senhor Jesus dentro de nós, missionário Fabiana, para enfrentar as dificuldades da vida. Aquela multidão que vinha com Jesus já tinha visto morto ressuscitar, leproso ser curado, pão multiplicar, peixe multiplicar. A multidão que vinha com a mulher só tinha visto velório. Como é que está a sua vida? O que você tem enxergado da sua vida? Você vem para a igreja? Eu vou para a igreja, vamos ver o que vai acontecer, né? É mais um culto e tudo bem e tal. Aí a semana já começou, terça-feira é feriado, mas a semana já começou. É mais uma semana, vamos ver. Vamos ver o que Deus tem para nós, né? Vamos ver o que Deus tem para nós? Não. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Não é esse negócio de vão ver, não. A missionária Selma detesta essa palavra será. Será que essa semana acontece? Será que não sei o quê? Não tem esse negócio de será. Já aconteceu no plano espiritual, em nome de Jesus. Eu já tomei posse em nome de Jesus. Diga assim, já tomei posse. Em nome de Jesus. É essa que é a fé. Qual multidão você está? A multidão do velório ou a multidão da presença de Deus? Você tem que escolher. Agora, Jesus foi naquela cidade exclusivamente para ir de encontro com aquela mulher. Você não vê ele fazendo outro milagre ali na hora. É aquela mulher. E tinha gente precisando, com certeza, todo mundo precisa. Gente, Jesus é Deus. E Ele é onipresente e onisciente, ou seja, Ele está em todos os lugares e em todos os tempos ao mesmo tempo. E isso é ser onipresente. Por exemplo, nesse exato momento, Ele está lá no monte com Moisés. Eu sou o que sou. Nesse exato momento, Ele está lá, que haja luz. Nesse exato momento, Ele está lá no Vale do Armagedon, na guerra final do Apocalipse. Ele está lá. Você está entendendo? Isso é ser onipresente. Está em todos os tempos ao mesmo tempo. Isso é ser onipresente. E é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sabendo Jesus todas as coisas, porque Jesus sabe todas as coisas. Ele te conhece. Ele sabe daquilo que você necessita. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe dos seus questionamentos. Ele sabe. Mas Ele não disse para aquela mulher: calma, não vai te faltar nada, calma que vai. Não, calma. Ele só disse para ela: não chores. Mas já pensou quem está do lado olhando isso? Ficou doido? A mulher perdeu o marido, perdeu o filho, e esse homem está falando com ela para não chorar. Como é que não chora numa situação dessa? Às vezes uma outra mulher está olhando e fala assim: eu queria estar no lugar dessa mulher, sem marido, sem filho, vai sustentar como? Vai viver como? Essa mulher não tem ninguém. Mas Jesus está dizendo: não chores. Repete comigo: não chores. Fala com você mesmo: não chores. Meu irmão, minha irmã, chora não. Jesus está aí com você. Jesus está aí com você. Eu sei que tem coisa na nossa vida que leva a gente a chorar. A dor, pode ser a dor física, a dor emocional, que nos leva a chorar, sim. Mas o crente chora diferente. Ele chora pela dor, sim, mas ele também chora sabendo: tem solução, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. A lágrima do crente é diferente. A lágrima do crente é diferente. Ele tem dor, missionário. Tem dor, mas ao mesmo tempo que ele está assim: Jesus, está doendo demais. Ele está assim: eu sei quem tem crido, louvado seja o nome do Senhor. O crente é engraçado, na mesma hora que ele está chorando de dor: ai meu Deus, está doendo demais. Senhor, eu sei quem tem crido. Ai meu Deus, o crente é engraçado, irmão. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E uma coisa interessante é que a nossa fé no Senhor Jesus nos dá força, nos dá sabedoria para enfrentar as adversidades aí fora. É verdade ou mentira? Presta bem atenção. Depois que você está se conectando mais com o Senhor, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, você tem mais sabedoria para tomar decisões aí fora, sim ou não? Você tem mais força para suportar certas situações que antes você não suportava. É verdade ou mentira? Você tem mais freio na boca. Deixa isso para lá. Verdade ou mentira? Porque na verdade tem coisa que não vale a pena. Sim ou não?
Tem coisa que não vale a pena. Então o Espírito Santo vai te guiando. O Espírito Santo vai te moldando. Ele vai te mostrando. Irmã Ruth colocou, Jesus cuida de nós. Muitas das vezes a gente não crê. E ela diz, perdão por isso, Jesus. Mas é assim mesmo, irmã Ruth. Porque tem coisa na nossa vida, sabe o que você está enxergando? Você está vendo um caixão, um cemitério e um velório. É isso que a gente vê. O desemprego, a conta para pagar, a doença, o filho nas drogas, a mulher desviada, o filho desviado, o marido desviado. É só isso que a gente consegue ver. Mas Jesus está dizendo para ela, não chores, não olhe carnalmente, olhe espiritualmente. Eu vou resolver esse problema. Jesus vai resolver esse problema na sua vida, à medida que você se entregar, à medida que você buscar, à medida que você realmente crê verdadeiramente nele. Ele está dizendo, não chores. Não precisa chorar mais não que eu cheguei. Eita glória, hein? Aí Jesus vai falar, opa, acabou o choro, eu cheguei. Um dia Jesus chegou na sua vida. Um dia Jesus chegou na minha vida. E Ele continua chegando todos os dias. Você está com um problema, Jesus chegou. Não é assim? Tem vezes que eu falo, Jesus, chega aqui, Jesus. Chega aqui, chega aqui. Fala mais baixinho, que hoje não tem força nem para falar alto. Fala mais baixinho, chega aqui, Jesus, chega aqui. Chega aqui. Eu não gosto. Não estou dizendo que você não possa falar. Eu não gosto de falar, senhor, visita aqui, porque visita vai embora. Não estou falando que você não possa falar, tá? E não estou falando que está errado, não. Estou falando que eu não gosto. Eu gosto de falar, Senhor, vem cá, fica aqui, Jesus. Fica aqui. Fica comigo aqui, porque, Senhor, sozinho eu não vou dar conta mesmo. Sozinho você não aguenta, meu irmão. Sozinho você não aguenta, minha irmã. Sozinho não tem jeito. Você conseguiria enfrentar o que você está enfrentando hoje, já enfrentou lá atrás, sozinho, sem Jesus? Não, meu irmão, não. É Jesus pode passar isso. Agora, olha que forte isso aqui. Um irmão uma vez pregando, isso é sério, irmãos, disse assim, e Jesus tocou o instrumento musical que ninguém tocou. Todo mundo ficou olhando aqui, instrumento musical que Jesus tocou, que não existe, só ele que tocou. Porque Jesus tocou o esquife. E o esquife é o caixão, meu irmão. E o irmão, então é sério isso. O irmão falou, Jesus tocou o instrumento musical que ninguém nunca tocou, o esquife. Eu falei, meu Deus do céu. O esquife é o caixão. Já pensou? Não é pastor, esse instrumento não existe. É só Jesus que tem ele. Eu falei, meu pai do céu. Meu irmão, quando você estiver estudando a Bíblia, tem uma palavra, hoje é fácil, irmão. Hoje é muito fácil. Tem uma palavra, esquife. Vai lá no Google, pesquisa o que quer dizer esquife. É a pessoa que instrumento. Os irmãos ficaram assim, mas como é que ele tocou? Soprou, ele tocou com uma baqueta, como é que foi? Meu irmão, tem que ter um mínimo assim, de conhecimento, um mínimo de conhecimento para poder falar. E chegando, se tocou o esquife. E os que levavam pararam. Meu irmão, na hora, sabe por que eles pararam? Por vários motivos, mas o principal deles, meu irmão, ninguém poderia, Jesus como sacerdote, como profeta, como Senhor, não poderia tocar em algo morto. Lembra da passagem de Sansão? Vamos voltar lá atrás. Sansão não poderia beber bebida forte, cortar o cabelo, nem tocar em algo que estivesse morto. Sansão mata o leão, depois Sansão volta, o leão está morto e tem mel dentro do leão. E Sansão come o leão, come o mel que está dentro do leão. Ele quebra uma lei. Só que com Jesus é diferente. Jesus veio para dar vida e para purificar. Então quem tocava, por exemplo, num esquife, era considerado maldito, imundo. Mas Jesus é diferente. Ele tocou no esquife, ele tirou a maldição do jovem e deu vida para aquele jovem. Aleluia. E ele não ficou impuro por causa disso, porque ele é 100% puro. É a própria pureza tocando na impureza. É a própria pureza tocando na impureza. Na impureza. Em mim e você nós somos impuros. O puro, o puríssimo tocou em nós. Mas ele não ficou impuro por causa disso. Muito pelo contrário, nós ficamos puros pelo toque de Jesus. Nós ficamos purificados pelo toque de Jesus. E aqueles que levavam pararam. Esse homem é louco, encostou a mão no esquife.
Imagina o silêncio, porque gente para julgar, misericórdia. Tem um tanto. Tem ou não tem? Gente para julgar, tem um tanto. Mas para apoiar, são poucos. E agora começa, aquela multidão parou e falou: que é isso que esse homem está fazendo? Meu irmão, você está achando que Jesus vai te abençoar na sua lógica? É na sua lógica, meu irmão? É. Não é na sua lógica, não, não é do seu jeito, não, é do jeito dele. E o jeito dele nós não entendemos. O jeito dele eu não entendo. O jeito, tem hora que eu falo assim: o Senhor é engraçado. Mas não é engraçado de palhaço, de nada disso. Deus tem uma forma de agir que é engraçada. Ele faz um negócio e eu falo assim: mas é assim que o Senhor respondeu minha oração? Que coisa mais estranha. Mas ele responde. Mas é do jeito dele. É da maneira dele. É assim, meu irmão. É assim. É assim. Eu me lembro de uma vez, meu irmão falou comigo assim: olha, me leva no aeroporto e fica com o meu carro aí. A hora que eu voltar, você me pega, eu pego meu carro e vou embora. Eu falei: tá. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto, travei a porta do carro, ainda faltava um tempo para pegar o voo. Falei assim: eu vou te falar uma coisa, uma única vez na vida, nunca mais eu vou te falar isso. E comecei de Gênesis e fui até em cima. E ele ficou calado me escutando. Meu irmão gostava muito de adquirir conhecimento. Espírita, meu irmão. Mas diz o cunhado dele, que era psicólogo, é psicólogo, foi visitá-lo lá no dia, estava com Covid, entubado, tiraram o tubo dele, falou que estava bem, que ele ia ficar bem. Aí esse cunhado dele chegou e falou assim: você vai sair. Ele não podia falar ainda, porque tinha tirado o tubo, né? Disse que meu irmão só deixou a lágrima descer e fez assim, tipo assim: eu não vou sair daqui. E sabe no que eu creio? Na hora o Espírito Santo fez levar. Lembra aquele dia que você prende no carro, você ficou falando com ele? Porque ele ficou uma semana, tipo em coma. E a hora que ele volta, Tiago, ele fala assim: não vou sair, eu vou morrer. E sabe o que eu acredito? Que Deus usou aquele dia lá para falar no coração dele enquanto ele estava em coma. Eu acredito. Porque você tem que falar. Só que a gente não sabe quando é que a sementinha, uma hora vai dar resultado. Então fala a tempo e fora de tempo. Porque uma hora essa semente dá resultado, meu irmão. Uma hora essa semente dá resultado. Eu já contei aqui o negócio do meu pai, vou contar de novo. Tem gente que não sabe. Meu pai sofreu AVCs antes da pandemia, no ano da pandemia, foi em fevereiro. E está lá meu pai. Eu achei, a princípio eu achei que ia sair do hospital, que está tudo bem e tudo. Quando eu vi que o negócio era grave, sabe o que eu fiz? No CTI, revezava eu, meu irmão, minha irmã, mais minha irmã que ficou lá do que nós. No CTI eu só puxei a cortininha ali, naquele hospital Life Center ali, ó. Eu até brinquei com minha esposa. Na hora que passava assim: meu pai morreu aqui. Ela falou: já sei, você falou 100 vezes já. Eu falei: meu, morreu aqui. Aí eu fechei a cortininha, pedi perdão para meu pai, pedi perdão: pai, me perdoa, eu também perdoo o senhor, qualquer coisa, está perdoado. E falei: aceita Jesus, pai. Meu pai fazia parte daquele negócio de cultura racional, meu pai era ateu, achava que você morria, eu voltava, você virava um pé de alface, uma barata, um trem assim. Eu falei: meu Deus do céu, que trem é esse? E eu fui falando, e meu pai nada lá, a aparelhinho assim, tempo, aquele aparelhinho que fica pitando lá, né? E nada. Eu falei: mas não tem nenhuma reação, gente, não tem nada. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: expulsa. Eu falei: ah, é? Cheguei no pé do ouvido dele, baixinho, né? Imagina no hospital, você não pode gritar, né? Eu falei: demônios, vocês estão impedindo meu pai de ouvir. Sai daí agora, em nome de Jesus. Meu irmão, os aparelhos dispararam. O coração dele estava com 60 e pouca batida, foi para 100 e tanto. Veio o enfermeiro na hora: o que está acontecendo? Eu falei assim: não sei. Eu não sei o que está acontecendo. E eu falei: é capeta, você não aguentou não, né? Mas tem mais, tá? Se você não sair, tem mais lapada. Eu pensando comigo, né? E foram lá, me olharam e tal. Aí foi voltando normal. Não, está tudo normal. Ele mexeu. Não, está normal, não mexeu, não fez nada, não sei não. Aí saiu. Aí que eu vi que o demônio estava tentando tampar o ouvido dele, saiu. E eu falei: pai, aceita Jesus, porque eu sei que o senhor está me ouvindo. O senhor está me ouvindo. E o senhor está vendo coisas que eu não estou vendo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. 2 dias depois, meu pai morreu.
Se ele foi salvo, eu não sei. Deus deu o sinal? Para mim deu. Agora cabe se meu pai aceitou ou não aceitou, aí é com ele. Vocês estão entendendo? Mas uma coisa é certa, fica ligado no Espírito Santo. Fica ligado, irmão. Porque Jesus, ele vai até Naim. Ele vai até Naim. Você, como Naim, pode não ser nada para ninguém. No seu bairro, na sua família, no seu trabalho. Mas ele vai de encontro a você e diz para você, não chora. E ele toca onde está o seu principal problema. O problema da mulher é o filho morto. Qual é o seu problema aqui nessa noite? Você está me assistindo, você. Onde Jesus tem que tocar, ele vai até você e toca. Porque você já foi até ele. Agora ele está indo até você e dizendo, senhora, ele toca o esquife e diz, não chora. Não chora. Aliás, ele primeiro diz, não chora, depois ele toca no esquife. Meu irmão, minha irmã, onde Jesus tem que tocar nessa noite? É na sua língua, que é grande demais? Porque tem gente que está sendo prejudicada porque a língua é desse tamanho. As pessoas não levam a sério esse versículo, o poder da vida e da morte está na língua. Na batalha espiritual, você pode fazer qualquer coisa, se não dominasse a sua boca, os demônios vão te dominar. Porque o poder, o diabo conhece a Bíblia mais do que você. Meu irmão, ontem eu estava assistindo um podcast, e a mulher é satanista declarada. E eu fui no canal dela, ela é satanista declarada. E sabe o que ela diz? Eu li a Bíblia 3 vezes. Vergonha, hein? Você não leu nenhuma. Eu li a Bíblia 3 vezes. O cara do podcast falou assim, mas você é luciferiana, você adora Lúcifer, como é que você vai ler a Bíblia? Uai, como é que você vai guerrear contra o inimigo que você não conhece ele? Então ela estava dizendo, para conhecer o meu inimigo, é a Bíblia que eu tenho que conhecer. Olha para você ver, pastor Ivaldo. É na Bíblia que eu tenho que ir para conhecer meu inimigo. Meu irmão, uma vergonha. Uma adoradora do diabo leu a Bíblia 3 vezes. Então ela só não leu, ela meditou. Para conhecer, pastor Ivaldo, as estratégias do inimigo. Meu irmão, você vê a mulher falando, não tem cabimento, não. De uma educação, de uma cultura, de uma postura, que o cara fala assim, essa mulher, ela transmite confiança. Ela passa a perna em quem não está cheio da presença. Meu irmão, o que eu quero dizer para você? Nós precisamos entender o seguinte: Jesus quer tocar. E talvez você está dizendo assim, Senhor, eu quero que toque na minha conta bancária, eu quero que toque lá no meu trabalho, na minha loja, mas talvez o principal que Jesus tem que tocar é aqui na sua mente. Porque não adianta tocar em outras áreas se a mente não estiver renovada. Tem um livro da Joyce Meyer, 2, que eu gosto muito. Já li umas 2 ou 3 vezes os 2 livros. A mente é o campo de batalha, o campo de batalha da mente, e o outro é eu e minha boca grande. Meu irmão, Deus pode te abençoar com o que for. Se você for bocudo, vai perder a bênção. Gente, grava isso aqui, o poder da vida, um extremo, e da morte, está na língua. Está na língua. Quanta gente que está presa hoje, por quê? Porque falou. Verdade ou mentira? O poder da vida e da morte está na língua. Tem hora que, zíper na boca, né? E coração no céu. É com Deus, meu negócio é com Deus. Porque quanto mais você reclamar, pior vai ficar. Quer reclamar? Reclama com Deus. E ele dá até a fórmula, fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Meu irmão, quando eu vou falar com Deus, tem hora que o tempo fecha, irmão. Eu ainda falo, se quer me matar, mata logo então. Mas eu não vou deixar de falar, não. Porque eu vou na Bíblia, né? O Senhor diz que é meu amigo, lá em João 17. E amigo escuta desabafo do outro. É verdade ou mentira? O Senhor falou que é amigo, então você vai escutar meu desabafo. Aliás, em Isaías ele fala assim, apresenta as tuas questões. Apresenta a tua causa. Vamos debater aqui, vamos conversar. Eu esqueci qual passagem que é Isaías. Mas apresenta aqui. E eu falo, eu estou apresentando, eu estou fazendo o que está na Bíblia. Um dia eu falei com Deus assim, eu vou fazer igual Jeremias. Jeremias falou assim, o Senhor me enganou. Enganado fiquei. Aí você falou, mas Jeremias falou isso, pastor? Falou, mas Jeremias depois entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. Às vezes eu não entendo o que Deus está fazendo na nossa vida. E ele está dizendo assim, eu vou tocar.
Eu estou indo ao seu encontro, Naim. Eu estou indo ao seu encontro, estou indo de encontro a essa necessidade que você está passando. De muitas vezes. Meu Deus, mas por que demora é essa? Senhor, meu Deus, que demora é essa? O filho da viúva, Jesus não permitiu ser enterrado. Mas Lázaro, Jesus permitiu ser enterrado e apodrecer. Dá para entender? Dá. Sabe por quê? Ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Aquela multidão tinha que ver um Lázaro podre. Aquela multidão tinha que ver um defunto levantando o caixão. É assim que ele faz. Um cego chega a Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que você quer, meu filho? Eu quero enxergar. Então enxerga. O homem lá, estou vendo tudo. Já pensou? Ele olha para o colega dele que estava esmolando com ele. Rapaz, você é feio demais, não sabia que você era feio assim, não? Do meu lado aqui, o que é isso? Olha só, esse lugar que eu ficava. Oh. E o outro cego? Jesus cospe no chão, faz lodo, passa no olho do indivíduo. Jesus precisava disso, meu irmão? Não. É porque a maneira, é a multiforme graça de Deus de agir. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do cego com a saliva, porque não é o caso da mensagem hoje. E nem do cego sem a saliva. Eu quero dizer para você o seguinte: ele faz. O negócio é ele tocar. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca aí, Jesus. Fala com ele aí, meu irmão. Qual é a área que você está precisando? Toca, Jesus. Pede ele para tocar. Fala, Jesus, toca aqui, Jesus. Toca nessa área. Mas, gente, mas pensa bem. O que você está precisando? Todo mundo aqui tem uma necessidade. E a maioria financeira. A maioria financeira. Porque a maioria fala assim, mas com dinheiro aqui eu resolvi esse negócio. Com esse dinheiro aqui eu resolvi uma boa situação. Mas o problema não é esse. Talvez o seu problema não é financeiro. O seu problema, eu vou falar de novo, está aqui, ó. Mudança de mentalidade. Nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela profere fracasso? Ela profere derrota? Não. Paulo diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. É através da fé. É a fé, meu irmão, minha irmã. É a fé. Levanta essa cabeça. Deus é com você. Talvez você esteja achando que está esquecido. Naim também era uma cidade esquecida. Ninguém queria saber de Naim. Mas Jesus andou mais de 10 horas simplesmente para entrar em Naim e ressuscitar o filho da mulher. Aí ele diz, ele toca, eles param e Jesus disse, jovem, a ti te digo. Isso aqui é forte demais. Está lá o defunto, ó. Sei quanto tempo estava sendo velado. Não sei, a Bíblia não fala se fedia ou não. Não devia estar fedendo, porque Lázaro já estava podre. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí? Agora interessante é o seguinte, se nesse dia estava tendo mais velórios, a ordem foi só para o jovem. Não foi para os outros, não. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora, olha só, o que fora defunto, assentou-se. A primeira coisa que o sujeito faz é o quê? Não, depois que ele assenta, a primeira coisa que ele faz é o quê? Falar. Ele começa a falar, missionário Vera. Ele começa a falar, meu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você. Aquieta seu coração, assenta e começa a falar as coisas de Deus. Começa a falar da glória de Deus. Começa a falar do poder de Deus. Começa a falar daquilo que Deus... Meu irmão, tem gente que fala assim, pastor, mas eu não tenho testemunho para dar. Meu irmão, você está aqui é um testemunho. Você está aqui é um testemunho. Eu estar aqui é um testemunho. Eu esqueço de muitas coisas que já passaram na minha vida, mas o dia da minha conversão eu esqueço. Eu tenho nojo de demônio. Sabia que demônio habitava no meu corpo? Eu tenho nojo de demônio. Meu irmão, minha irmã, onde Jesus tem que tocar nessa noite? Pede ele para tocar. E quem sabe Jesus está usando este problema que você está vivendo hoje. É ele tocando. Ele permitindo o problema, é ele tocando. Como assim, pastor? Porque o problema pode estar moldando o seu caráter. É Jesus tocando. Ele tem várias formas de tocar. Ali ele chegou e pôs a mão. Ele pode estar tocando o seguinte: vou permitir essa tribulação. Já falei isso aqui. Já aconteceu umas 2 vezes comigo. Fui pôr a mão para orar. Deus falou: tira a mão que estou tratando. Falei: epa, dá até uma coceira na mão assim. Você vai fazer: eu estou mão. Deus está tratando?
Demônio a gente expulsa, mas Jesus tratando? Não entra nessa guerra não, meu irmão. Não entra não. Mas Deus não trata por ódio, Ele trata por amor. Porque Ele quer que você saia do ciclo repetitivo de fracasso, de pensamento errado, e vá para um novo, para um nível maior. Deus quer você num nível. Muda a sua forma de pensar agora. Para de pensar assim, pastor, mas eu te falei, esse esquife está difícil demais da minha vida. Toda hora, Jesus, toca logo esse esquife, Jesus, tem misericórdia. Quando Jesus, agora pensa direitinho. Será que Jesus não está querendo te promover para um nível mais alto e está permitindo isso na sua vida para você crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, amadurecer? E aí? Agora eu não lembro se Paulo diz para os Gálatas, diz assim que não podia dar comida forte, tinha que dar leitinho ainda. Meu irmão, tem gente que está na igreja tanto tempo, é moleque na fé até hoje. É moleque. Nós temos que ser adultos na fé, independente da sua idade. Adultos na fé. Entender que quem comanda é Jesus, que quem manda é Jesus, quem faz é Jesus. E que as coisas de Deus não são brincadeira. Que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Eu acho engraçado as pessoas honram o marido, honram a esposa, honram os filhos, honram os avós, está tudo bem, mas não honra a Deus. Mas não honra a Deus. E aí? Qual a área que precisa ser tocada na sua vida? São várias, pastor, mas tem uma área que, se Deus tocar, desmonta todas as outras. Então vai nessa área. Talvez você que é a soberba, é o orgulho. Eu conheço pessoas que estiveram lá em cima e caíram por soberba e por orgulho. Eu conheço. Você sabe por quê? Essa mulher entrou num problema financeiro, mas Jesus disse assim, calma, sua vida financeira não será abalada, porque Deus conhecia o coração dela, com certeza. Tem gente, meu irmão, dinheiro não é bom e nem é ruim, dinheiro é só dinheiro. Pastor, mas está escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Onde é que está escrito isso, meu irmão? O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa já é. Se é uma pessoa que tem um dom da liberalidade, que gosta de ajudar pessoas, e ela vai ter mais dinheiro, ela vai ajudar mais. Se é uma pessoa arrogante, porque eu vou te falar uma coisa, no meio de pobre tem mais arrogante que no meio de rico. Não pode pôr um tênisinho no pé mais ou menos que acha que foi rico. Não pode pôr um reloginho, está demais. Mas não é assim? Aumentou R$122 do salário. R$122, estou com dinheiro. Com dinheiro. Mas é verdade ou mentira, gente? É verdade ou mentira? Então o dinheiro potencializa aquilo que você já é. Se você é soberbo, vai ser mais soberbo ainda, porque com dinheiro você consegue dominar certas coisas. É ou não é? Meu irmão, é tudo Jesus. Ele sai, caminha mais ou menos 10 horas para encontrar aquela mulher, e ele restaura a sorte daquela mulher, restaura a situação daquela mulher, ressuscitando o filho dela. Levanta-te, o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Sua vida, agora eu vou falar, sua saúde tem que falar, que Jesus cura. Pastor, mas se eu morrer com essa doença, chegou a sua hora. Sua vida financeira tem que falar, Jesus prospera. Vocês entenderam? Todas as áreas da nossa vida tem que falar. As pessoas têm que ver. Até a dificuldade tem que glorificar o nome do Senhor, porque alguém vai olhar e falar assim, rapaz, eu estou vendo aquela pessoa, mas está passando pelo vale da sombra da morte, mas continua, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Essa pessoa glorifica o nome do Senhor em toda e qualquer situação. Meu Deus, o que é isso? Meu irmão, quem aqui, talvez até passando, quem aqui já não passou aquela situação de você falar assim, eu vi a avó pela greta? Eu nem sei o que significa, mas meu pai falava isso antigamente. Quando a situação era muito difícil, eu vi a avó pela greta. Eu não sei o que é isso.
Ou é a voz pela Greta, não sei. É a avó? Por que isso? Abriu a gretinha da porta e olhou a avó. Mas a avó era brava assim? Ah, então aí seja. Vai falar direto. Vi a avó pela Greta, né? A gente falava isso, repete isso até hoje, não sei por quê. Meu irmão, tem situações da nossa vida que, meu Deus do céu, quem já não passou aqui? Você achou que não tinha jeito, que não tinha solução para a sua vida. Não tinha solução para a sua vida, não tinha saída para você. Mas Jesus chegou e tocou. Jesus chegou e tocou. E vamos falar sério? Toca mais, Jesus. Está precisando, estou falando de mim, tá? Toca mais que está precisando, Jesus. Toca mais que está precisando. Fala com ele, Senhor, toca mais. Tem hora que eu acho que eu sou alguma coisa. Senhor, toca mais. Tem hora que meu nariz está começando a querer empinar. Volta aí, pode voltar para o chão, meu filho. Você não é nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Está achando o quê? Só porque entrou um dinheirinho na conta? Só porque, sei lá, foi no médico, fez uma... Emagreceu 2 quilos. Então posso. Então posso. Você está vendo? Só porque é cercado de invejosos? A inveja é duro. Nós não somos nada não, meu irmão. Ai, comprei um carro melhor do que eu tinha. Ah, porque eu estou com a roupa agora. Eu não sou com as roupas assim, de marca, não sei o quê. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem para o inferno e nem para o céu não vai nada. Agora, enquanto estiver nessa terra, vamos usufruir do melhor dessa terra. Mas sem levantar o nariz. Entendendo que Deus é dono de tudo. E nós aqui oramos, é para você prosperar muito mesmo. Para Deus abençoar muito mesmo. Você poder viajar, passear, adquirir as coisas. Mas entendendo, é Ele. É Ele. É Ele e sempre será Ele. Está tudo bem, é Ele. Está tudo mal, sou eu. Ele não erra. Ele não erra. Pode vir isso. E entregou a sua mãe. Deus abençoe, Reni, em nome de Jesus. E ele entregou a sua mãe. Ele pega e entrega o fracasso, a derrota, estava morto, mas devolve para a mãe agora com vida. E vamos falar sério aqui, passando pela mão do doutor Jesus, o defunto levanta, se tinha pressão alta, pressão baixa, não tem mais. Ele levanta 0 quilômetro, entrega para a mãe, pronto, está aqui, mãe. Imagina a alegria dessa mãe. Imagina a alegria desta mãe. Meu irmão, ele entrega o filho para a mãe. Pode passar, Vinícius. E de todos, aí vem o propósito disso. Aquela cidade, que talvez se Jesus fosse lá num dia normal, uma hora, ninguém ia dar atenção, mas tinha uma multidão indo para o velório. Porque interior é assim. Lá na terra da minha esposa é assim, se tem um velório, lá na terra da minha mãe é assim, se tem um velório, todo mundo na cidade conhece. Então vai todo mundo para o velório. É ou não é? Então Jesus usou do velório, olha bem, pega a multidão toda agora. Porque se fosse ele entrando normalmente na cidade, Alexandre, ia ter um milagre e tal, mas um milagre desse, tirar o defunto do caixão. E uma multidão, vendo? E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Pode passar, Vinícius. Meu irmão, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Ai, meu Deus do céu. Naim não era nada, Guilherme. Mas de Naim saiu fama, saiu poder, saiu a fama de Jesus para toda a Judéia. Jesus pode usar você, que parece invisível na sociedade, para o poder dele se espalhar para vários lugares no mundo. O seu testemunho pode impactar milhões de pessoas. Ainda mais no mundo que nós vivemos, na era digital. Sim ou não? Deus falou com você?
Fica de pé, por favor. Eu quero que você comece a pensar, apaga aí, por favor. Que você comece a pensar qual a área. Jesus, toca aí. Ou quais as áreas, né? Ele tem duas mãos e as mãos dele são grandes. São grandes. Aleluia. Fala com ele agora. Dentro do que foi pregado, fala com ele agora. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Peça a ele agora, Senhor. Talvez você se sente